Oi, queridas crianças, tudo bem com vocês? Cá está o tio Renê mais uma vez para continuar falando de ciências com vocês, né? E hoje a gente vai falar de ligações químicas. Vista a complexidade do assunto, né? A gente vai dividir em duas partes. Então, ligação química parte um, onde eu vou mostrar para vocês o que é uma ligação química, quando é que as ligações químicas ocorrem e por que elas ocorrem. E na parte 2 a gente vai diferenciar melhor o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, o que é uma ligação metálica. Mas, sem mais demoras, vamos para o primeiro slide e começar toda essa história, Então, pessoal, a gente começa com uma importante observação. Veja só, é interessante que os átomos eles não são encontrados sozinhos na natureza, ou seja, na forma atômica. Por exemplo, um oxigênio, eu não encontro o oxigênio sozinho. O oxigênio é encontrado ligado a outro oxigênio, formando o gás oxigênio, ou ligado ao hidrogênio para formar H2O, a água, ou o oxigênio é encontrado, dois átomos de oxigênio ligados ao carbono para formar o CO2, o gás carbônico, né? Mesma coisa com o hidrogênio, a gente não encontra o hidrogêniozinho sozinho, né? Ele, na verdade, se liga a outro hidrogênio, formando o H2, né, o gás hidrogênio, ou ligado ao oxigênio para formar água, enfim. Mas por que esses átomos a gente não consegue encontrá-los assim sozinhos, mas sempre estão ligados aos outros átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes, ou seja, porque esses átomos sempre estão fazendo ligações químicas. Na verdade, na natureza, a gente encontra sim átomos na forma atômica, isolados, sozinhos, que é apenas os gases nobres, né? Os gases nobres, que é a última família da tabela periódica. Qual a importância do assunto passado? A última família da tabela periódica são os gases nobres, né? Que é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, beleza? Então, esses gases nobres, por isso que eles são chamados de gases nobres, porque eles não se ligam com ninguém, eles querem ficar sozinhos, né? São nobres, portanto. Então, os gases nobres, eles são apenas eles são encontrados na forma atômica, apenas eles não se ligam com outros átomos, né? Mas por que isso acontece? Então, foi o que eu trouxe na minha primeira observação, uma importante observação. Na natureza, apenas os gases nobres são encontrados na forma atômica, ou seja, sozinhos, sem estar ligados com outros átomos. Já os demais se encontram fazendo ligações, ou seja, ligado com outros átomos do mesmo elemento, né? Tipo o O2, o Cl2, o H2, o F2, né? Que é o gás flúor, o gás cloro, né? O N2, o gás nitrogênio, ou de elementos diferentes, tipo H2O, CO2, mas eles estão sempre ligados, né? Mas por que isso? Então, conclusão a partir dessa observação. Então, a partir dessa observação, a gente pode elencar algumas conclusões, né? Primeira conclusão: os gases nobres não se ligam com outros átomos porque estão estáveis. Então, por isso que os gases nobres são os únicos que não se ligam com outros átomos, eles ficam na forma atômica. É porque eles devem estar estáveis, né? Então, se os gases nobres não se ligam porque estão estáveis, quer dizer que todos os outros elementos que se ligam porque estão instáveis. E se ligam com outros átomos justamente para ambos adquirirem a estabilidade. Ok? Então veja, os gases nobres não se ligam com ninguém. Eles não se ligam com ninguém porque eles devem estar estáveis, né? Então, e os outros elementos, os outros átomos dos outros elementos que não gases nobres, né, tipo oxigênio, cloro, hidrogênio, nitrogênio, carbono, enfim, os outros elementos se ligam e devem se ligar justamente porque eles são instáveis. E eles se ligam para ficar que nem os gases nobres, ou seja, estáveis. Então, ser estável é ser tal e qual um gás nobre. Okay? Então, os átomos dos outros elementos da tabela periódica são instáveis. E por isso que eles se ligam com outros para ambos buscarem a sua estabilidade. Então, ser estável é ser tal e qual um gás nobre. Então, ser estável é ter a composição eletrônica de um gás nobre, ser tal e qual um gás nobre.
Para a gente entender essa composição eletrônica, eu tenho que relembrar vocês rapidinho que o átomo, lembrando lá do átomo de Rutherford Bohr, né? O átomo é formado pelo núcleo e pela eletrosfera. E nessa eletrosfera nós temos aí 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P, que isso é importante a gente lembrar. A camada K suporta no máximo 2 elétrons. A camada K pode ter um elétron, pode ter 2 elétrons. Pode ter 3? Pode não, suporta no máximo 2. A camada L suporta no máximo 8 elétrons, né? Pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas não pode ter 9. Suporta no máximo 8, acho que deu para entender, né? A M suporta no máximo 18, a N 32, O no máximo 32, P suporta no máximo 18 e a Q suporta no máximo 2 elétrons. Essa informação é importante para a gente ir para o próximo slide e vamos agora continuar explorando esse assunto maravilhoso de ligações químicas. Então, pessoal, para a gente entender o que eu falei no slide passado, né, que quer dizer, professor, que os gases nobres estão estáveis, né? Por isso que eles não se ligam com outros átomos, mas os outros átomos da tabela periódica, né, dos outros elementos, estão estáveis. E por isso que eles se ligam. E eles se ligam para ficar tal e qual um gás nobre, ou seja, estável. E isso é explicado através da regra do octeto. Então, para a gente entender a regra do octeto, eu quero dizer para vocês que a gente vai trabalhar apenas com os elementos representativos, né? Os elementos representativos, de fato, são os mais importantes, né? E como eu falei, para o estudo da química, né? E como eu falei para vocês, mais uma coisa que é importante a gente relembrar do passado, né? Que a tabela periódica nós temos os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos são essa parte mais alta. Ó. Aqui é elemento representativo, elemento representativo, 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 representativo e representativo. Já essa parte mais baixa e a parte de fora, que não está aqui, são os elementos de transição. Então vamos falar só dos elementos representativos. E os elementos representativos a gente gosta de chamar de famílias A. E os de transição de famílias B. Então, os elementos representativos é a família 1A, 2A, aí pula 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essa família 8A justamente são os gases nobres, são esses que estão estáveis e é justamente eles que é o sonho de todos os outros elementos, né? Ficar tal e qual eles, né? Aqui o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, beleza? Então, veja. Então, segundo a regra do octeto, os gases nobres têm 8 elétrons na última camada. Isso é verdade, os gases nobres têm 8 elétrons na última camada. Uma curiosidade, muito fácil, né? A família indica o número de elétrons que você tem na última camada. Então, a família 1A, você tem um elétron na última camada. Família 2A, 2 elétrons na última camada. Família 3A, 3 elétrons. Família 4A, 4 elétrons. Família 5A, 5 elétrons. Família 6A, 6 elétrons. Família 7A, 7 elétrons. E família 8A, 8 elétrons. Então, os gases nobres têm 8 elétrons na última camada. Ou 2 elétrons quando tem apenas a camada K. Se você tem apenas a camada K, você não tem como ter 8 elétrons, né? No caso é o hélio. O hélio tem apenas a camada K. Então, se o hélio tem apenas a camada K, ele não pode ter 8 elétrons. Então, ele tem apenas 2 elétrons, que é o que cabe na camada K, beleza? Então, os gases nobres têm 8 elétrons na última camada, ou seja, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio tem 8 elétrons na última camada, ó, que a gente chama de camada de valência, né? E o hélio se estabiliza com apenas 2 elétrons, porque ele só tem a camada K, beleza? Os átomos dos outros elementos não têm 8 elétrons na última camada. Né? E nem tem 2 quando tem a camada K. Né? Eles têm 2 aqui, mas eles não é na camada K não, viu? Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, e não 8. Por isso que eles são instáveis. Então, ser estável é ter 8 elétrons na última camada, que nem os gases nobres. Por isso que regra do octeto, do 8, né? Então, ser estável é ter a mesma
composição eletrônica dos gases nobres, como eu falei no slide passado. E ter a mesma composição eletrônica dos gases nobres é ter 8 elétrons na última camada, que nem os gases nobres, ó, que nem o neônio, 8 elétrons, o argônio, 8 elétrons, o criptônio, 8 elétrons, o neônio, 8 elétrons, o xenônio, 8 elétrons, e o radônio, 8 elétrons, beleza? Então, tá que nem os gases nobres. Beleza? E ter 2 elétrons quando tem apenas a camada K. Isso é verdade para o hidrogênio. A gente vai ver isso depois. Ó, então, os átomos, portanto, para ficar que nem um gás nobre com 8 elétrons na última camada, perdem, ganham ou compartilham elétrons. Então, por isso que os átomos se ligam uns com os outros. Os átomos se ligam uns com os outros porque eles perdem elétrons, ou eles ganham elétrons, ou eles compartilham elétrons, que é o que a gente chama de ligação química. E tudo isso é a fim de ficar com 8 elétrons na última camada, que nem os gases nobres, e no caso do hidrogênio, ficar com 2 elétrons igual ao hélio, ok? Na camada K. Então, veja, eu trouxe até um informativo aqui para vocês. Então, família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, família 5A, 5A, né? Cadê? Família de nitrogênio, 5A, família 6A, que é a família do oxigênio, e família 7A, que é a família do flúor, né? Dos calcogênios e dos halogênios, respectivamente, né? E a família 8A, que é a família dos gases nobres. Então, veja, a família 1A tem um elétron, aqui ó, na última camada, estou mostrando só a última camada. A família 2A tem 2 elétrons na última camada. 3A tem 3 elétrons na última camada. 4A tem 4 elétrons, ó, 4 pontinhos, esses pontinhos estão representando os elétrons. Família 5A tem 5 elétrons na última camada. A família 6A tem 6 elétrons. E a família 7A tem 7 elétrons. Mas ser estável é ter 8. Por isso que esses outros elementos dessas outras famílias vão fazer algo para ficar igual aos gases nobres, né? E ao fazer esse algo, eles acabam se ligando uns com os outros. Veja só, vamos ver isso melhor no próximo slide. Então, pessoal, veja, a família 1A, 2A e 3A, a tendência é perder elétrons. Veja só, para tentar ficar igual a um gás nobre. Então, a família 1A, a tendência é perder um elétron. Quem perde elétrons está perdendo carga negativa. Então, se você está perdendo carga negativa, você vai ficar positivo, porque você vai ficar com mais prótons do que elétrons. Então, a família 1A tende a perder um elétron, então tende a ficar com a carga mais 1. A família 2A tende a perder 2 elétrons, portanto, ficar com a carga mais 2. A família 3A tende a perder 3 elétrons, ficar com a carga mais 3. Tudo isso com o intuito de ficar igual a um gás nobre, beleza? Já que são metais, 1A, 2A e 3A são metais, então os metais têm a tendência de perder elétrons, ok? Já a família 5A, 6A e 7A, que são geralmente ametais ou não metais, né? Eles têm a tendência de ganhar elétrons, porque eles já estão mais próximos de 8, né? Então, por exemplo, a família 5A, de 5 para 8, e para ficar com 8 elétrons na última camada, na camada de valência, né? Então, está mais perto de 8, então ele ganha 3 elétrons, que fica uma carga menos 3, aí fica com 8 elétrons na última camada, né? 5 elétrons que ele já tinha, a família 5A tem 5 elétrons na última camada, ele ganha 3 elétrons, 5 mais 3, 8, aí fica que nem um gás nobre e fica estável, né? Então se ganha 3 elétrons, então ganhar elétrons é ganhar carga negativa. Então, ganhou 3 cargas negativas, ficou menos 3, ok? A família 6A, para 8 falta 2. Então, ele tende a ganhar 2 elétrons para ficar com 8, regra do octeto, né? E se ganha carga negativa, então a tendência é ficar com carga menos 2. E a família 7A, se é a vizinha da família 8A, né? Só precisa ganhar 1 elétron, já fica com 8 elétrons na última camada. Então, tende a ganhar 1 elétron e tende a ficar com a carga menos 1. Então, a família 5A, 6A e 7A tende a ganhar elétrons, respectivamente 3, 2 e 1. Então,
tem a tendência, respectivamente, de ficar com a carga -3, -2 e -1, e tudo isso com a vontade de ficar tal e qual um gás nobre. Beleza? Então, nós temos as famílias que tendem a perder, 1A, 2A e 3A, e ficar com cargas positivas, e as famílias que tendem a ganhar 5A, 6A e 7A, e, consequentemente, com cargas negativas. Professor, e a família 4A? A família 4A tende a compartilhar, fazer ligação covalente. Isso a gente vai falar depois, né? Família 4A. Então, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, os tipos de ligações químicas. Nós vamos trabalhar com 3 tipos de ligações químicas. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Vamos estudar justamente nessa ordem. Eu vou começar com ligação iônica. Nessa aula eu vou falar um pouquinho de ligação iônica, mas na próxima aula eu vou continuar falando de ligação iônica. E só ligação iônica eu vou falar nessa aula, né? Ligação covalente e metálica vai ficar para a próxima. Como eu disse, essa era a introdutória. Então vamos falar um pouco de ligação iônica. Então, pessoal, ligação iônica. Ligação iônica, veja o que eu coloquei aqui. Ocorre quando um átomo que tem tendência a perder. E quais são os átomos que têm tendência a perder elétrons? 1A, 2A e 3A. Se encontram com átomos que têm tendência de ganhar elétrons. Quem é que tem tendência de ganhar elétrons? 5A, tendência de ganhar 3. 6A, tendência de ganhar 2, 7A, tendência de ganhar 1. Então, é uma coisa que faz muito sentido. Então, a ligação iônica é quando átomos que querem perder se encontram com átomos que querem ganhar. Que maravilha, que maravilha. Que interesses mútuos, né? Um tem um interesse de perder e, ao mesmo tempo, o outro tem interesse de ganhar. Então, é bom para os dois. Veja só. E a gente também diz que a ligação iônica é aquela que acontece entre metais, porque os metais que têm tendência de perder com ametais, porque os ametais, a partícula de negação, ou seja, não metais, tem tendência de ganhar elétrons. Então, veja, a gente diz, portanto, que a ligação iônica acontece quando a família 1A, 2A e 3A se encontra com, que são os metais, se encontram com a família 5A, 6A e 7A, que são os não metais, beleza? Então, veja só, eu tenho aqui o sódio da família 1A, o sódio, né, do latim natrium, né, mas aí, por isso que Na, né? Então, na família 1A eu tenho o sódio. Então, se o sódio é da família 1A, se o sódio é da família 1A, quer dizer que ele tem um elétron na última camada, ó. Ele tem uma camada com 2 elétrons, ele tem outra camada, que é a camada K, ele tem a camada L com 8 elétrons e ele tem a camada M com 1 elétron, ok? E aí, ele se encontra com cloro. O cloro é da família 7A. Deu certo. Esse quer perder um elétron, que é da família 1A, e esse quer ganhar um elétron, visto que é da família 7A. Então, esse quer perder um elétron, família 1A perde um elétron, e esse é da família 7A, a família 7A ganha um elétron. Perceba que o sódio perdendo um elétron, ele perde toda essa camada aqui. E aí a camada última dele vai ser agora essa próxima, que vai ter 8 elétrons. Por isso que ele vai ficar igual a um gás nobre. Porque às vezes a gente pergunta, como é que perdendo elétrons fica igual a um gás nobre? Porque quando ele perde o último elétron, o único elétron que ele tem na camada de valência, ele perde toda essa camada. E aí a última camada agora passa a ser a de baixo, né? A penúltima passa a categoria de última. E ela tem 8 elétrons. Aí ela fica igual a um gás nobre, ok? Com 8 elétrons, regra do octeto. E aí deu bom demais, porque o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Ganha mais um, fica com 8. Então, ambos ficaram tal e qual um gás nobre. Só porque, quando você perde elétrons, você fica com carga positiva. Quando você ganha elétrons, você fica com carga negativa. E vocês sabem muito bem que os opostos se atraem. Então, por atração elétrica, né, eles vão se juntar. O sódio e o cloro vão se juntar, vão formar o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Então, portanto, o sódio e o cloro estão ligados um ao outro. De que forma? O sódio perdendo elétrons e o cloro ganhando elétrons, ficando com cargas opostas. E justamente essa oposição de cargas é que faz os dois ficarem presos, já que os opostos se atraem. Então, o nome disso é ligação
iônica. É onde um perde e o outro ganha. Tchau, pessoal. Próxima aula a gente vai falar de ligação covalente, ligação metálica. E vou trazer mais exemplos de ligação iônica, lógico. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro.